Rádio Maracanã, a voz da nossa cidade. Olá, meus amigos e minhas amigas, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Depende do horário que você está vendo o nosso vídeo, está ouvindo a nossa rádio, não é mesmo? Grande abraço, eu sou o Hélio Costa, estou muito feliz por estar aqui neste dia, podendo falar com você, conversar com os nossos amigos aí de todas as partes do Brasil e do mundo também. Falamos aqui da cidade de Colombo, região metropolitana de Curitiba, para o Paraná, para o Brasil e para o mundo pela rede mundial de computadores. Esta é a sua Rádio Maracanã. Estamos levando até você o programa Natureza e Saúde. Hoje vamos falar de uma doença pouco comentada, mas muito comum. Hoje nós vamos conversar com os nossos amigos, falar com você sobre a toxoplasmose. Toxoplasmose. Poucas pessoas, ou muita gente ainda não parou para pensar nas consequências, o que é, como funciona, os sintomas, enfim. E estamos empenhados em fazer aí uma pesquisa. Todos os assuntos que nós trazemos aqui, logicamente, antes disso, fazemos uma pesquisa, selecionamos o melhor material para levar um conteúdo que realmente possa beneficiar os nossos ouvintes. E hoje nós trazemos aqui a doutora Érica de Souza, que vai falar sobre toxoplasmose. São pesquisas que nós fazemos e você pode conferir no YouTube, né? No canal www.farmatv.com.br. Então colhemos da doutora Érica algumas informações aí sobre toxoplasmose para informar os nossos ouvintes, os ouvintes aqui da Rádio Maracanã. Ouça então as palavras da infectologista Érica de Souza. A toxoplasmose é uma doença parasitária causada por um protozoário, que chama Toxoplasma gondii. É um protozoário que causa doença em animais e no homem. Uma doença que ela é bastante prevalente, normalmente fica como uma infecção inaparente ou assintomática. Em alguns casos ela pode gerar doença. Ela é transmitida pelos cistos desse protozoário e geralmente ela é perpetuada com um ciclo intestinal no gato. Mas ela atinge qualquer mamífero, herbívoro e ela é de contaminação oral. Então é por via oral, principalmente alimentos contaminados, carne mal passada ou qualquer vegetal ou poeira que você ponha na boca. É a principal via de contaminação. O protozoário, ele faz um ciclo sexuado, então são dois protozoários que fazem um ciclo sexuado no intestino do gato. Ali ele se perpetua. E o gato elimina nas fezes os cistos. E os cistos contaminam o meio ambiente. Aí mosca leva, barata leva, poeira, praia, parquinho, areia, tudo isso tem o cisto. Então assim, ninguém põe cocô na boca. Mas a poeira, a areia, isso vai, né? Ou então contamina a alface, uma verdura, e não lava direito e você come isso. E isso é comum. Se você faz um inquérito sorológico, 90% das pessoas já entraram em contato com a tox e não adoeceram. Ou então tiveram uma febre, era tox e foi embora, e você controla. Aí algumas desenvolvem infecção ocular, algumas têm os gânglios, 10% só adoece, né? Quando o tóxico entra num animal que não é um gato, por exemplo, você comeu um cisto, você não é um gato. Seu intestino, ele não vai conseguir fazer a forma sexuada. Então o que acontece? Ele começa a brotar, ele mesmo se divide em dois ele tenta se multiplicar de outra maneira. E aí ele invade tecidos, né? Então ele vai para o olho, pode ir para o coração, vai para a cabeça. Por isso que ele dá a doença, vai para o gânglio. Na verdade ele está tentando completar o ciclo de vida dele. E ele não acha o tecido correto, então ele se instala em outros tecidos. Quais são os sintomas? Sintomas da toxo, quando ela dá sintomas, numa pessoa sadia, imunocompetente, 10% das pessoas desenvolvem sintomas da doença. E eles são de várias características. A mais comum são gânglios, que são ínguas, chamado de ínguas, são nódulos, geralmente cervicais,
que vem acompanhado de febre, mal-estar, dores no corpo, dor de cabeça, às vezes dor de garganta. Esses sintomas são comuns a outras doenças também. Esse quadro clínico ele é autolimitado, normalmente se resolve sozinho, mas pode demorar meses para que isso aconteça. Outra forma de apresentação é uma infecção ocular, que pode ser desde uma irritação, vermelhidão, até uma alteração de acuidade. A pessoa pode ter dificuldade de enxergar. E no exame oftalmológico, o médico pode identificar lesão sugestiva da doença. Outra forma de apresentação é em gestantes. A grávida, um pouco antes de ficar grávida ou nos primeiros meses, quando ela contrai a doença, ela pode ter uma invasão do feto pelo protozoário. Isso pode gerar desde abortos, infecções, doenças neonatais, ou a criança até nasce com uma aparência sadia e depois desenvolve problemas de desenvolvimento neurológico ou motor. E a última forma de apresentação, que é comum também, são em pacientes com AIDS, que o protozoário tem uma predileção pelo sistema nervoso, se multiplica e ele pode dar o que a gente chama de pseudoabscesso. Então, é como se tivesse abscessos cerebrais. São quadros graves, às vezes fatais, e podem deixar sequelas graves. Se tratado a tempo, pode reverter o quadro. Mas é só em imunodeficiência, particularmente em AIDS, que acontece. Como evitar a toxoplasmose? Toxoplasmose evita-se pelo contato, então, oral, pela ingestão do cisto. O cisto ele é encontrado no meio ambiente, em verduras mal lavadas, em poeira, areia, que é onde o gato deposita as fezes, e em carne mal passada, que vem de origem de um animal, o gado, na verdade, que se contaminou, e esse cisto fica no tecido. Se a carne estiver mal passada, ele fica viável e você pode se contaminar. É a maior fonte de contaminação, via oral. Como é feito o diagnóstico? Se a pessoa tem sintomas oculares, o oftalmologista pode identificar isso no exame clínico. Pode confirmar com exames de sangue. Os exames de sangue são as sorologias. Ela vai identificar se você teve o contato com o protozoário, se é uma infecção latente, tardia ou aguda. E no caso dos pacientes com AIDS, que têm sintomas neurológicos, a tomografia mostra lesões muito sugestivas da doença. Como é o tratamento? O tratamento da toxo é com antibióticos via oral, à base de sulfa. É a sulfadiazina, você tem um outro antibiótico sinérgico, que é a pirimetamina, e uma vitamina coadjuvante, que é o leucovorin. Esse é o tratamento padrão de primeira escolha. Alternativa, você tem o Bactrim, que é uma outra sulfa. Pacientes alérgicos à sulfa, você pode usar a clindamicina, que é um outro antibiótico, não é de primeira escolha, mas também trata a doença. O tratamento você faz por 2 semanas a princípio, e conforme cada caso, você pode interromper ou deixar uma manutenção, se for necessário. E, portanto, palavras e informações da doutora Érica Souza, infectologista. Para os nossos ouvintes aqui da Rádio Maracanã, que sempre está empenhada em informar a nossa comunidade. Vamos informando o telefone da Rádio Maracanã para você participar conosco. É o 3621-5193, 3621-5193. E também você pode mandar seu e-mail para a Rádio Maracanã. Rádio Maracanã Colombo, @gmail.com. Rádio Maracanã Colombo, @gmail.com. Este é o programa Natureza e Saúde. Voltaremos amanhã, se Deus quiser. Um grande abraço e até amanhã. Rádio Maracanã, a voz da nossa cidade.